Vamos começar por 6 por 1, Mari. Bora. Eu acho que o texto é bonito. Ele limita, em 36 horas semanais, 8 horas por dia, 2 dias seguidos de descanso, e tudo isso sem redução de salário. Eu acho que na teoria é um passo civilizatório, é humanitário, traz dignidade para o trabalhador, é correta a ideia de que o trabalhador não é máquina, que precisa de tempo para a família, para estudar, para se divertir, enfim, para existir, fora do trabalho. Só que a economia brasileira não é uma fábrica alemã, É um labirinto sem fim de empreendedores. Eu não estou falando aqui de dono de banco, estou falando do dono do boteco da esquina, do armazém do bairro, do barbeiro, da rodoviária. Gente que faz contabilidade ali no caderno e reza para a sua folha fechar no fim do mês. Quando o Senado diz que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar o mesmo, eu vou ser aquele chato que traz aquela pergunta que normalmente fica sem resposta, E quem é que paga por esse intervalo entre o ideal e o possível? Porque os estabelecimentos vão ter 2 opções: ou eles mudam os horários de funcionamento, ou eles passam a pagar mais hora extra ou contratar mais gente, e isso tem custo. Então, se essa transição não vier com planejamento, com crédito barato, com política pública para ajudar esses setores que são intensivos, em mão de obra, eu acho que o efeito pode ser justamente o contrário do que se pretende. A conta pode chegar depois em forma de demissão, de redução de hora extra, ou simplesmente mais gente trabalhando aí na informalidade para manter a mesma escala de sempre. Para o setor de serviços, por exemplo, é uma bomba relógio, São estabelecimentos que ou funcionam todos os dias durante horário estendido, ou que funcionam às vezes até 24 horas, hotéis, clínicas, Muitos funcionam nessa lógica do 6 por 1 justamente porque o faturamento não permite uma escala de primeiro mundo. Até lembrando que... Desculpa te interromper, pode claro. Concluir. Não, é só que se o custo sobe de uma hora para outra, e a receita não acompanha, aí a matemática é implacável. Ou a gente enxuga os times, ou repassa os preços para o consumidor, ou então fecha. Eu só ia comentar que a autoria dessa PEC é do senador Paulo Paim, do PT aqui do Rio Grande do Sul. E a estimativa feita pelo relator da PEC, que aí não é o Paulo Paim, ele só é o autor da PEC, é de que 150 milhões de brasileiros seriam beneficiados com essas mudanças, PG. Essa é a PEC que está tramitando no Senado. Tem uma outra na Câmara tramitando mais devagarinho, que é aquela da deputada Érica Hilton, Isso. Mas é o mesmo tema, praticamente são iguais, O meu ponto, Gabriel, é que tu tem toda a razão, acho que existem argumentos razoáveis contra, inclusive, a PEC da escala 6 por 1. Não dá para ficar só achando, tem toda a razão, que é coisa de empresário malvado, podre de rico, que quer que o trabalhador se exploda. Não é. A imensa maioria dos empresários que seriam atingidos, como tu disseste, tem um perfil de pequeno ou médio empreendedor. Mas o meu ponto é o seguinte: mesmo que essa PEC não prospere, ficou muito claro, Mari, que existe, e acho legítimo e saudável que exista, uma pressão social bastante intensa por uma vida mais equilibrada. E essa pressão, ela vai continuar. As pessoas estão esgotadas, Então, o meu ponto é que se as empresas e o governo, Gabriel, não quiserem ver esse clamor popular explodir em demandas ainda mais radicais do que a PEC 6 por 1, por exemplo, eu acho que é melhor eles darem um jeito de sugerir e implementar mudanças que considerem, então, factíveis, se essa não é. Mudanças que dialoguem com o mundo de hoje. O que eu quero dizer com o mundo de hoje? Nos anos 40, Mari, quando o regime 6 por 1 foi instituído, o ritmo de trabalho era outro. O nível de estresse era comprovadamente menor, as pessoas saíam do serviço e realmente conseguiam se desconectar das obrigações. Hoje a gente vive no WhatsApp trabalhando horas e horas. A famosa era do cansaço. Isso mudou. Então a questão é como atender a esse pedido de socorro das pessoas, legítimo, me parece saudável, sem ignorar, claro, os interesses que também são legítimos dos empregadores. Tem um ponto, Gabriel. Gabriel falou de políticas públicas, Tem países como Espanha e Japão, por exemplo, eles concedem benefícios fiscais, Mari, para empresas que adotam jornadas de trabalho reduzidas. Então, claro que é uma política pública, claro que isso implica custos, e não deve ser custo baixo, mas toda política pública tem custo, Claro. E essa é uma política pública alinhada às demandas do nosso tempo.
Então é algo a se pensar. Eu acho a escala 6x1, em princípio, algo simpático, interessante. Não acho que as pessoas devam trabalhar 6 dias por semana, embora isso pegue uma fatia pequena, né, da massa trabalhadora brasileira, porque a maioria está na informalidade, né, Mari? Isso. Mas os argumentos são razoáveis e se for impraticável, se não for factível, governo e empresas vão ter que encontrar outra saída, outra proposta a ser apresentada, porque o mundo mudou e as demandas são essas. Em que pé está a discussão? Aprovada ontem na CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, essa PEC, então, que acaba com a escala 6x1. Isso. São 5 dias de trabalho, portanto, e 2 dias de descanso, e aí até 8 horas de jornada diária. Com isso, haveria uma redução de para até 36 horas semanais de trabalho. Ficaria a composição da jornada de trabalho aqui no Brasil, mas isso agora vai para plenário no Senado, depois tem que ir para a Câmara, tem uma outra discussão na Câmara, então ainda vai longe essa discussão.